Oi, gente! Nós estamos começando hoje mais um vídeo do Seja Águia. Vocês sabem que um dos grandes objetivos do Seja Águia sempre foi e continua sendo, apesar de todo o humor, apesar de todas as coisas diferentes que a gente faz aqui no canal e no blog, é fazer as pessoas se sentirem bem, sabe? É lembrar que você pode sim voar como uma águia e ser imponente, mas só que no bom sentido, sabe? Você acreditar em si mesmo. E hoje eu vou falar um tema um pouquinho mais sério do que os temas que eu venho falando ultimamente. A gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Eu vi isso muitas vezes na minha vida. Eu vi muitas amigas minhas se prenderem a relacionamento, talvez só por causa do sexo, e acaba sofrendo abusos verbais, às vezes até abusos físicos, e continua presa naquilo, acha que nunca vai encontrar alguém melhor, acha que não precisa ser tratada de uma forma diferente, sabe? E isso é um absurdo. Só que às vezes você não se deu conta disso ainda. Eu vou contar pra vocês uma experiência que aconteceu comigo. Eu namorei um cara e ele era um príncipe, assim, no começo do relacionamento, sabe? E eu me apaixonei por ele. Normal, né? Porque se namorar sem estar apaixonado já vai dar merda. Você sabe que, né, não vai dar certo. Só que depois eu vi que a gente tinha perspectivas muito diferentes da vida. Eu queria sair, eu queria ir embora, morar numa cidade grande, sabe? Correr atrás de vários sonhos meus. E ele não tinha essa perspectiva. Ele queria ficar morando numa cidade pequena, ele queria viver ali. Então a gente não ia dar certo. Por isso e por vários outros motivos. A gente brigava muito. Mas assim, eu até ignorei algumas coisas que foram acontecendo, porque eu gostava dele. Só que assim, ele deu vários sinais durante o namoro que não era pra gente ficar junto. Por exemplo, uma vez a gente brigou e ele veio de vir falar comigo, tipo, pra gente se resolver, que você sabe, né? Normal brigar. A gente brigava demais, mais que normal. Ele era ciumento. E eu sou o tipo de pessoa que eu não aceito muito a pessoa falar não pra mim. Não no sentido, não quero fazer isso com você. Não, beleza. Mas assim, no sentido de, eu quero que você mude isso naquilo na sua vida. Tipo, não, sabe? Até eu falei no vídeo dos 50 fatos que meus namoros nunca duraram muito, porque, tipo, se o cara começa a falar assim, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, ele leva um pé na bunda. Porque eu não tenho paciência pra isso, sabe? Eu acho que a gente não tem que deixar de ter vida por causa de um namorado ou de uma namorada. Isso serve pros caras também. Que às vezes a namorada pede que você deixe de fazer um monte de coisas. Você tem que saber o que vale a pena no fim das contas, sabe? Uma vez a gente brigou e ele foi falar com a minha mãe. Em vez de falar comigo, ele foi no trabalho da minha mãe falar pra ela que ele não ia correr atrás de mim e não sei o que ele tava bravo comigo, sabe? Absurdo. Quando minha mãe veio falar comigo, eu fiquei assim, com muita raiva. Como assim você vai falar com a minha mãe, sabe? E eu lembro que a gente brigava tanto que a primeira crise de refluxo, na época eu desenvolvi isso de tanto que eu ficava nervosa com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, que ele, em vez de me acalmar, de ser uma coisa, um refúgio para qual eu pudesse correr. Não, sabe? A gente brigava muito, porque a gente era muito diferente. Então não tinha como aquele namoro dar certo. Pessoas que são muito diferentes uma da outra, não tem como dar certo, sabe? E quando a religião também é muito diferente, olha, é difícil dar certo. É muito difícil. Tipo, se você tem um estilo diferente de vida, totalmente diferente daquela pessoa, as chances de dar certo são mínimas. Tá bom? Vocês têm que, pra dar certo relacionamento, vocês têm que sonhar juntos, vocês têm que pensar juntos, ter ideais de vida parecidos. Se vocês são muito diferentes, não tem como dar certo, sabe? O que aconteceu? Eu fui viajar, eu ganhei uma viagem, e eu fui viajar, óbvio. Eu jamais ia deixar de viajar. Tipo, ainda mais viagens ganhadas. Ele ficou com muito ciúme. Ele não confiava em mim. Ou talvez ele não confiasse em si mesmo. Quando eu voltei, ele ficou louco. Ele falou assim, se você quiser continuar comigo, você vai ter que excluir quem eu quiser do seu Face. Você vai ter que pedir pra mim pra sair. E não sei o que, sabe? Ele falou assim que eu ter viajado e ter tirado as fotos que eu tirei lá, eu tava sendo vulgar. E eu, gente, tipo, sempre tive medo de ser uma garota meio vulgar. Hoje eu acho que é meio difícil, assim, se definir o que é vulgar ou não. Na época, eu tentava viver uma vida, tipo, certinha, sabe? Ele falava, assim, que eu tinha sido vulgar, sabe? E ele falou muitas coisas pra mim que eu me senti um lixo. Eu me senti destruída, sabe? Tão destruída que eu comecei a chorar na frente dele. Eu não conseguia falar nada. E
O fato de eu estar chorando e sofrendo com tudo que ele tava me falando, pra ele não era nada, sabe? E daí ele falou assim, e daí eu não consegui dar uma resposta pra ele no dia, porque foi demais, assim. Eu entrei pra dentro de casa chorando, sabe, desesperada. Naquele momento eu lembrei assim que o desespero, ele não é uma coisa que Deus dá pra gente, pelo menos Deus que eu acredito. Fiquei com medo de terminar com ele pelo jeito que ele tinha falado comigo, porque ele tinha sido muito grosso, sabe, tinha me ferido muito. Muitas vezes você começa um relacionamento sem saber que a pessoa ela é daquele jeito, sabe? Mas é por isso que existe um namoro, pra você conhecer a pessoa e descobrir. Ou se vocês dois juntos dá certo, que às vezes não dá. Às vezes você gosta da pessoa, mas vocês não vão dar certo juntos. Acontece, gente. Que eu gostava dele, só que eu não podia aceitar isso. Eu gostava dele, mas eu gostava mais de mim mesma. Só que naquele momento eu até esqueci, sabe, que eu era importante. Aquela noite, tipo, eu orei muito e eu procurei várias coisas na internet. Eu tava completamente perdido. Assistindo um dos vídeos que eu vi de vlog, aí eu lembrei o quanto que eu era importante, sabe? O quanto que Deus me amava ainda e que eu não precisava passar por isso, eu não precisava me submeter a isso, eu não precisava sofrer tanto, sabe? Não era esse propósito de Deus pra minha vida. Não foi pra isso que eu venci uma corrida de espermatozoide, sabe? Aí eu fui terminar com ele, mas foi muito difícil. Nossa, eu sofri muito pra terminar, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de magoar as outras pessoas, sabe? E eu vi que ele tava sofrendo, eu também tava sofrendo e foi triste. Em dado momento, eu tava indo embora pra minha casa e ele queria muito que eu voltasse com ele. E eu falei, tipo, que não. E aí ele ficou bravo e ele chutou minha bicicleta e gritou comigo, sabe? No meio da rua, assim. E eu quase caí da bicicleta. E naquele momento eu falei, nossa vida, vou apanhar. Não. Mas graças a Deus, ele só me empurrou. Mas também, tipo, podia ter sido pior? Podia, mas foi uma coisa terrível. Fui embora e desde então foi assim um mini inferninho, porque ele não aceitava o término do namoro de jeito nenhum. E eu só saía de casa acompanhada. Meu pai foi me buscar todos os dias na escola, no fim daquele ano. Eu não saía mais de casa sem estar acompanhada. Foi uma época muito complicada. Eu ficava pensando, falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando de ser perseguida por um ex-namorado. Assim, eu achava que era uma coisa muito longe, assim, da realidade, da minha realidade. Então eu não me arrependo de ter terminado com ele. Cortei ele da minha vida. Eu bloqueei ele, porque eu queria deixar ele longe da minha vida mesmo, porque ele tava fazendo mal. Hoje isso já faz um tempo. Hoje eu já consegui perdoar ele, sabe? Porque até então eu sentia raiva e medo dele. Hoje eu não sinto mais nada, sabe? Ele já seguiu a vida dele, já tá com outra pessoa. E graças a Deus, né? Que bom que ele seguiu a vida dele. Era o tipo de relacionamento abusivo que eu não queria pra minha vida. A Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo. E isso significa se amar também, sabe? Não amar o próximo mais do que você se ama. Mesmo, você tem que lembrar que você precisa ter uma vida própria. Se amar, sabe? Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Você precisa ser o protagonista da sua história. Olha, não aceita isso, você não precisa aceitar isso. Não precisa ficar com ela, sabe? Você não precisa disso. Existem outras pessoas no mundo que podem amar você e que você pode amar. Existe uma vida boa que você pode ter. Se essa pessoa tá te segurando de crescer, tá te segurando de ser feliz, tá na hora de cortar ela. Seu relacionamento tá desesperador, porque não é pra você se sentir mal, não é pra você se sentir machucado, é pra você ser feliz, é pra isso que existe os relacionamentos, pra felicidade. Então, se você não é feliz, opa, né? Você não precisa levar porrada a vida inteira. Sabia disso? Você não precisa ser esse tipo de masoquista, sabe? Precisa ser maltratado pra se sentir bem. Gente, a vida não é assim. Ela pode ser boa, ela pode ser tranquila, feliz. Vejo meninas aguentando traição. Não precisa disso. Você não precisa sofrer. Precisa se amar. É possível encontrar um caminho bom pra você viver. A vida, ela já tem muita dificuldade. A vida não é utópica, a vida ela é difícil. Para umas pessoas ela é mais difícil do que para outras. Você não precisa de mais um grande problema. Sério, você não precisa disso. Você precisa de paz e de felicidade. E se o seu relacionamento não traz isso, tá na hora de acabar com ele. O mundo não é só essa pessoa. Existem muitas pessoas que estão dispostas a te amar. E sim, você pode amar alguém de verdade com todo o seu coração, sem precisar sofrer desse jeito, gente. É possível. Às vezes você não enxerga isso agora,
Mas isso é possível sim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é mais sério, mas é necessário falar sobre isso. Compartilha se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Às vezes as pessoas estão precisando ouvir. Quando você ama uma pessoa e você vê que ela tá sofrendo por causa de um relacionamento e você não faz nada, você é culpado pelo sofrimento dela também. Se você tem alguém sofrendo na sua vida e precisa ouvir uma coisa dessas, manda esse vídeo pra ela também. Quando você fala pra uma pessoa se livrar de uma coisa que tá fazendo mal pra ela, isso é amor. Oi, gente! Hoje nós estamos começando mais um vídeo do Seja Águia. E hoje eu vou falar sobre a Fênix do Capiroto.